que você, profissional da marcenaria, sabe sobre todos os pontos que você precisa pensar e observar antes de começar a produzir seus móveis planejados? Nesse vídeo eu vou listar os 12 principais erros que você não pode cometer aí na sua marcenaria. E provavelmente você já não comete muito desses erros, mas fica até o final que eu tenho certeza que alguma coisa que eu falar aqui vai ajudar você a melhorar a prestação de serviços aí da sua marcenaria. E se você está pensando em contratar os serviços de um profissional da marcenaria para os seus móveis planejados, da sua casa, do seu apartamento, esse vídeo também é muito legal para você, porque é uma forma de você obter esse conhecimento e exigir que o profissional que você contrate também não cometa esses erros. Pessoal, para começo de conversa sobre a relação sua com o seu cliente, a principal coisa que você tem que pensar é que você tem que oferecer uma boa experiência na contratação desses móveis planejados. Então, essa relação tem que ser muito profissional. Os prazos devem ser muito bem definidos, tem que existir um contrato assinado para que ambas as partes estejam ali resguardadas em relação ao que foi contratado. O orçamento detalhado tem que ser enviado para o cliente, especificação dos materiais, alinhamento das expectativas. Tudo isso é muito importante para que exista realmente uma experiência boa, tanto para você, prestador de serviço, quanto para a pessoa que está ali, muitas vezes, realizando o sonho de contratar, de mandar fazer os móveis planejados para a casa nova, para o apartamento, para o escritório, enfim. Então fica ligado nesses 12 erros que você não pode cometer na hora de fechar um serviço novo. O primeiro erro é não conferir as medidas e confiar somente no projeto. A conferência de medida, pessoal, ela tem que começar lá da garagem do prédio. O frete que você vai contratar para levar os móveis prontos, você tem que entender se o caminhão vai entrar ou não vai entrar na garagem. Você tem que medir o elevador para saber se as peças que você fez na marcenaria vão entrar no elevador ou vão ter que ir de escada. Todos os vãos do projeto precisam ser remedidos. Isso é muito importante. Se você confia apenas no projeto, ou foi o seu cliente que tirou essas medidas, ou muitas vezes o arquiteto não tem o conhecimento que você, como marceneiro, como marceneira, tem, isso vai acabar dando problema. Isso vai causar perda de dinheiro, perda de material e o principal para o cliente, que é demorar mais para o móvel de fato ficar pronto. O segundo erro é a escolha inadequada dos materiais. Isso significa, pessoal, por exemplo, se você vai fazer uma cozinha com um MDF, você recomendar para o seu cliente que seja o MDF Ultra, por exemplo, e não o MDF comum. Isso porque o MDF Ultra, ele é mais resistente à água e ele é mais adequado para as áreas molhadas, como cozinha, como banheiro. Mas a escolha de materiais inadequados, ela passa também por várias outras questões. Por exemplo, se o seu cliente tem um apartamento muito pequeno e ele está fazendo uma cozinha americana, você vê que naquele projeto não tem uma coifa. Por que você, como marceneiro, como marceneira, não pode alertar o seu cliente que uma cozinha americana, ou seja, uma cozinha aberta sem uma coifa, vai fazer com que todos os momentos que ele for cozinhar, aquele cheiro de comida invada a casa? Pode ser que o seu cliente, mesmo assim, opte por fazer a cozinha daquela maneira, mas é bastante profissional da sua parte que você faça esse alerta. Ainda sobre o MDF, existe também uma diferença muito grande do MDF fosco e do MDF brilhante. Será que o seu cliente sabe essa diferença? Você poderia, por exemplo, apresentar essas duas opções e deixar que o cliente escolha. Porque eu já vi muitos projetos que os clientes ficam incomodados com as marcas de dedo que determinada superfície de MDF deixa. Então, também faz parte de escolhas inadequadas de material. E ainda sobre esse ponto, é muito legal falar sobre as cores. Muitas vezes o seu cliente não sabe muito bem fazer a escolha correta das cores. Às vezes o piso já tem uma cor determinada, as paredes têm outras cores. Eu, inclusive, recomendo aqui no canal da Gemad, tem um vídeo sobre círculo cromático das minhas queridas amigas Lumberjills. Elas fizeram 2 vídeos sobre esse tema e, em relação à cor, você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Mas uma dica é certa. Se o cliente não sabe muito bem escolher as cores e as paredes ou o piso já tem alguma cor no apartamento ou na casa, vale a pena você sugerir e investir em MDFs, em materiais de cores neutras. E aí o risco de você errar é muito pequeno. O terceiro erro que você não pode cometer é a escolha errada do design. Por exemplo, tem muita gente que gosta de puxador escava,
Mas se você faz os puxadores cava numa área, por exemplo, de churrasqueira, a pessoa tá sempre com a mão engordurada. E aí, a hora que ela vai pegar ali no puxador, aquilo fica bastante engordurado. Então, é um exemplo de uma escolha inadequada do design para aquela área específica, para aquela porta específica. Existe também uma outra reclamação de uma forma de puxador que muita gente utiliza, que é só fazendo o buraco com a serra-copo na porta do armário. Isso, muitas vezes, dependendo da região de onde o apartamento fica, entra muita poeira dentro do armário e acaba sujando as roupas. Então, são coisas que é muito legal você falar para o seu cliente: olha, você vai colocar as suas camisas de trabalho nesse armário, então não vale a pena fazer um puxador vazado, porque a chance de entrar poeira e sujar as suas roupas é grande. Isso vai dar para você uma profissionalização e um engajamento com o seu trabalho muito grande, e eu tenho certeza que vai encher os olhos do seu cliente. O quarto erro, pessoal, é não dimensionar bem os espaços. Nem sempre o arquiteto está envolvido naquele projeto, e isso é uma tarefa do arquiteto. Existe o triângulo da cozinha, que é pia, fogão e geladeira. O espaço de circulação nesse triângulo da cozinha, por exemplo, deve ser muito bem observado, porque na maior parte das casas é onde as pessoas mais circulam. Então você imagina que a hora que você abre a geladeira, você não consegue acessar o fogão, ou você não consegue acessar a pia, ou aquele espaço fica muito difícil de circular. Então, pergunte para o seu cliente qual é a geladeira que ele tem, para que lado a geladeira abre, como que é o fogão, se o fogão é mais alto, se o fogão é mais baixo, enfim. Preste muita atenção nesse ponto e não erre no dimensionamento de circulação. O sexto erro é você não prestar atenção nas questões de ergonomia. Você encontra com muita facilidade quais são os tamanhos padrão, por exemplo, do assento de uma cadeira, a inclinação do encosto, mesas de trabalho, mesas de jantar. Mas converse com o seu cliente para entender qual é a necessidade dele. Às vezes o seu cliente, por exemplo, numa mesa de trabalho, gosta de trabalhar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Imagina você aí no seu dia a dia, vai sentar para trabalhar na sua mesa e a mesa está muito baixa ou ela está muito alta. Isso, inclusive, pode causar algumas lesões no cliente, das pessoas que vão estar usando aqueles móveis. Então, as questões de ergonomia, elas passam por todos os móveis. Mesa de trabalho, mesa de jantar, cadeiras, bancos, enfim. Isso é muito importante. Enfim, a ergonomia é ligada com um dos principais propósitos de um móvel, que é a usabilidade. Então não adianta você fazer um móvel lindo, um móvel muito bem acabado, mas que no dia a dia não tenha uma usabilidade, não seja legal de sentar ou de se trabalhar. Isso vai acabar te trazendo prejuízo, porque você vai ter que refazer o móvel, ou o cliente nunca mais vai fazer nada com você ou vai te indicar para outros trabalhos. Vamos ao sétimo erro, que impacta diretamente no seu bolso, no bolso do cliente, mas que pode fazer muita diferença, que é considerar apenas o preço e não a durabilidade. Não significa, pessoal, que vocês não podem oferecer e fazer um orçamento para o cliente com materiais mais baratos. Inclusive, eu acho muito legal quando o orçamento vem uma versão mais barata e uma versão mais cara. Mas se aquele móvel não for durável ou se aquele material que você escolheu não é adequado para o que o cliente quer, se é a casa que ele vai morar para o resto da vida, e você fizer, por exemplo, a opção de colocar um MDF comum no banheiro e não um MDF Ultra, a gente sabe que a durabilidade desse móvel vai ser menor se você fizer a escolha pelo MDF Ultra. Então vale a pena você alertar o cliente e contar para ele sobre a questão da durabilidade. Então não foque somente no preço e deixe que o seu cliente resolva. Ainda sobre a questão da sua comunicação com o seu cliente, o oitavo erro que eu aponto aqui é não alinhar as expectativas. Ou seja, se você não buscar referências, se o seu cliente não sabe qual a diferença de um MDF amadeirado por exemplo, um compensado naval, se ele não sabe o que é uma decoração minimalista, uma decoração mais estilo industrial, se ele está pensando que vai ser entregue um tipo de móvel e na verdade você chega com outro, a chance de vocês terem problemas é muito grande. Então, alinhe as expectativas, mostre fotos, mostre trabalhos que você já fez anteriormente. Inclusive, isso pode ser uma inspiração para o seu cliente e uma forma de você gerar confiança nele. Ou seja, você mostra, olha, esse móvel eu já fiz, fica muito legal com o piso que você tem na sua casa. Enfim, alinhe expectativas e busque referências. Vamos ao nono erro e que geralmente é um grande problema
em qualquer casa que não tem um móvel planejado bem planejado, que é o desequilíbrio entre as peças. O que é isso? É quando você tem muito espaço e pouco armário, ou quando você tem muito armário e pouco espaço. Você precisa entender o que o seu cliente precisa. O seu cliente tem muitos sapatos, mas tem poucos vestidos? Você vai dimensionar o interior do armário dessa forma. Você tem uma sala e você faz móvel com nicho de fora a fora, mas o cliente não tem tanta necessidade desse espaço. Ele não tem tantas peças de decoração. Eventualmente, ele queira deixar uns espaços vazios, uma decoração mais minimalista. Então, para você acertar nesse equilíbrio de quantidade de móveis dentro do ambiente, é muito importante que você pergunte qual o estilo de vida do seu cliente. Ele tem muitos quadros, ele quer as paredes mais abertas, ou ele tem muitos objetos de decoração, muitas plantas, enfim, você precisa sentar, conversar com o seu cliente, entender quais espaços ele quer preencher e para qual finalidade ele precisa daqueles espaços e daqueles móveis. E já indo aqui para o final dos 12 erros que não podem ser cometidos na marcenaria de planejados, eu vou falar do 10º erro que pode ser o seu maior problema como profissional da marcenaria, que é desconsiderar a planta hidráulica e elétrica. Você, como profissional da marcenaria, já furou algum cano? Você sabe qual que é o tamanho do perrengue quando você fura um cano na casa do cliente? Inclusive, escreve aí nos comentários, conta pra gente aqui qual foi o principal perrengue que você já passou nesse sentido. Pessoal, é muito importante quando você fechar o contrato, você registrar no contrato que o cliente precisa te fornecer a planta elétrica e hidráulica. Se o cliente não tiver essa planta, que ele chame o zelador, que o zelador indique aonde pode, aonde não pode furar. Porque, inclusive, dependendo de onde forem esses pontos de elétrica e de hidráulica, você vai ter que mudar a estruturação do móvel. Ou seja, você não vai poder furar aquela parte da parede justamente porque está passando um cano ou porque tem uma caixa de aço onde passam os fios elétricos, enfim. Não subestime essa questão. Se isso ainda não aconteceu com você, eu espero que não aconteça. Mas isso só não vai acontecer se você não negligenciar esse ponto. Não fure a parede antes de saber se ali passa um cano. O penúltimo ponto, pessoal, o 11º erro que você não pode cometer, que é montar os móveis na casa do cliente antes que os acabamentos lá na obra, lá no apartamento ou na casa tenham sido feitos. Eu falo principalmente em relação à pintura. Nem todos os profissionais do nosso segmento têm o cuidado, por exemplo, de fazer o envelopamento, de tampar os móveis depois que eles já foram instalados, na hora de fazer uma pintura, por exemplo. E se a tinta cair no móvel, a gente sabe que o prejuízo é muito grande, que é difícil de tirar. E o cliente, nesse caso, não vai poder responsabilizar você por isso. Então, todas as vezes que você pegar um trabalho em alguma casa, em algum apartamento que esteja em obras, converse com o cliente para que ele alinhe o cronograma da obra, para que você faça a instalação depois que o piso estiver instalado e depois que as paredes já estiverem todas pintadas. Porque aí o cliente nem você vão correr o risco de respingar algum produto ou alguma tinta nos móveis acabados. E o último ponto, pessoal, mas não menos importante, e se você não faz, você deveria fazer, que é chame o seu cliente para acompanhar a instalação. No momento da instalação, muitos ajustes precisam ser feitos, você precisa esclarecer muitas coisas para o seu cliente. Muitas vezes você precisa voltar alguma outra vez na casa do cliente para fazer algum ajuste de portas, ajustes de corrediça, de dobradiças. E é muito importante que o seu cliente esteja lá para que ele entenda o porquê que o móvel ficou de determinada forma e não de outra que ele estava esperando. Então, chame o seu cliente ou então algum responsável pela obra que esteja fazendo o acompanhamento da obra para que possa repassar essa informação para o seu cliente. Isso vai evitar muita dor de cabeça. Pessoal, vocês percebem que esses 12 erros que eu apontei, se eles não forem cometidos, você vai ter uma experiência de trabalho muito boa e você vai dar uma experiência nessa contratação, nessa produção de móveis planejados para o seu cliente também muito boa. Escreve aqui nos comentários, conta pra gente o que você acha, o que você faz, o que você não faz, se você acha importante ou se você tem algum outro erro que você acha muito importante que nós, profissionais da marcenaria, não podemos cometer na hora de prestar um serviço para o cliente. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem está contratando móveis planejados, com algum amigo seu ou amiga sua que esteja entrando no ramo de marcenaria de planejados. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!